E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo, esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, um canal pra gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. Há algum tempo atrás, eu fiz um fórum de discussão sobre masculinidade. E aí, abri lá a caixinha no Instagram para perguntar quem queria participar desse fórum de discussão. E o tema era para falar sobre figura paterna. A minha intenção era fazer esses fóruns de maneira recorrente, acontecendo pelo menos uma vez por mês. Só rolou um. É assim mesmo, essas coisas acontecem. Quem sabe no futuro próximo eu faço outro. Mas uma coisa que eu acho que é legal falar é que pessoas muito diferentes se inscreveram para poder fazer parte. Então, não foram muitas pessoas, eu acho que a gente tinha cerca de umas 10, não tenho certeza. Então não foram muitas pessoas, mas foram pessoas muito diferentes. E por ser pessoas muito diferentes e por ter experiências muito diferentes, a troca foi muito rica. Então tá, estamos lá, 10 caras diferentes, falando sobre quem foram os nossos pais. Eu falei um pouco de quem foi meu pai, como que foi a troca com ele e tal. E aí os outros caras também falaram sobre quem eram os pais deles e como foi, né, a troca deles com os pais deles. E aí é legal ver isso assim, né? Existem pais que eram um pouco mais repressores, existem pais que eram um pouco mais amorosos, mas de uma maneira um pouco mais geral, o que deu para perceber é que embora a gente tivesse tido experiências diferentes, todos nós, a gente buscava a aprovação dos nossos pais. Então, a nossa intenção era poder olhar para o nosso pai e se reconhecer nele, como se fosse um espelho mesmo. Tem até uma música do Diogo Nogueira, se eu não me engano, que até me emociono quando eu escuto ela, que fala um pouco disso, né? Do espelho do meu pai. A gente tende a colocar os pais, inicialmente, em um lugar de sabedoria extrema, de conhecimento máximo e de uma plataforma do cara a ser admirado. Também foi interessante observar que alguns de nós, né, não eu, mas alguns dos caras que estavam no fórum eram pais. Então, ao mesmo tempo que eles falavam dos pais deles e como era a relação deles com os pais deles, o que dava para perceber é que existia uma reflexão bastante intensa, bastante forte de se colocar nesse lugar para o próprio filho e racionalizar como que é a relação deles com os filhos agora. E que não é tão simples não fazer os comportamentos que eles próprios reprovavam os próprios pais. Então é muito fácil, eu olho pro meu pai, eu reprovo o que meu pai faz, mas não é tão simples não fazer esses comportamentos quando você olha pro seu filho. Quase todo mundo que estava participando do fórum já era adulto. A gente tinha uma variação de idade ali, acho que o mais novo tinha 16, 17 anos, o mais velho devia ter uns 40 e pouco. Então, uma das reflexões que foi bastante interessante é como a gente amadurece o nosso ponto de vista sobre os nossos pais e sobre a paternidade. Então, inicialmente, você é essa criança que coloca o pai em um pedestal, o cara que deve ser admirado, o cara que eu olho e eu quero espelhar, eu quero copiar. Depois, acho que ali na adolescência, a gente tem essa coisa de rejeitar e de ser revoltado e de começar a entrar em embates com os nossos pais. E depois, na nossa fase adulta, a gente consegue se colocar no lugar dele e entender por que ele tomava tais decisões, determinadas decisões ou determinados posicionamentos. E o que deu para perceber rola uma quebra da idealização, né, do pai perfeito, e rola uma admiração pelo humano pura e simplesmente, pelo cara que estava fazendo o melhor possível para poder ser pai. Em alguns casos, a gente pôde ver também, dentro desse fórum, decepções muito profundas com o próprio pai, sabe? Tinham pais que aparentemente não cumpriam essa expectativa do pai legal, do pai perfeito, e que trouxeram muita dor, muita mágoa para os caras que estavam ali no fórum. E esse foi um dos aspectos que eu achei mais poderoso da participação da troca entre as nossas dificuldades como homem, sabe? Tinha um cara lá que estava no fórum que eu não vou contar a história específica do que foi que aconteceu ali, né? Mas por um determinado motivo ele tinha vergonha do pai dele e muita dificuldade de lidar com essa vergonha que ele sentiu. Outro cara também
por motivos diferentes, mas tinham o mesmo sentimento de rejeição dos comportamentos do pai, porque o pai, enfim, passou por momentos complicados e acabou refletindo na família. O poder desse fórum foi exatamente a troca de um cara poder olhar pro outro e falar: olha só, velho, você não tá sozinho, você não é estranho não ter tido o pai perfeito. E principalmente agora, né, nessa fase que os caras são adultos, dá pra a gente relevar. Então tudo bem os nossos pais terem tido falhas, porque a gente também é falho e tá todo mundo fazendo o melhor que pode. É muito doido ver como a gente tenta se virar sozinho com os nossos sentimentos, com os nossos problemas psicológicos, aparentemente vindo de um lugar que a gente acha que é o único e que a gente acha que é estranho, e que se as outras pessoas percebem ou descobrem de alguma forma que a gente tem esses traumas, a gente vai ter menos valor. Mas o que eu consegui perceber foi o exato contrário, o valor da troca, da solidariedade, de estender a mão um para o outro e falar: olha, cara, beleza, isso é um trauma, isso é um problema, mas você não está sozinho. O que eu fiz para poder lidar com isso foi isso, isso, aquilo. O que a gente pode fazer para poder lidar com cada um desses problemas são, sei lá, determinadas outras ações, assim. Então o valor da troca é muito poderoso para que a gente consiga superar as nossas questões juntos. O contrário do comportamento que a gente vê acontecer bastante, né? Porque quando você vê um cara que de alguma forma tá complexado ou tá mal, a gente como homem, a gente tende a assumir um de dois comportamentos: ou a gente zoa ou a gente ama pra beber. Penso que provavelmente eu vou fazer um fórum desse de novo, talvez com algum outro tema no futuro próximo. A intenção desse vídeo foi mais falar sobre esse valor da troca e como é poderoso quando a gente tira a nossa máscara para poder mostrar de verdade quem a gente é, sem medo de julgamento, sem intenção de julgar ou de zoar. Quando acontecer, tá todo mundo convidado. Tamo junto, gente. Não esquece, hein? Curte, compartilha, comenta, se inscreve, ativa o sininho. Manda para todo mundo que você conhece. Vamos fazer a mensagem chegar. Tamo junto, um abraço.